Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal do YouTube, onde a gente coloca uma reflexão sempre sobre assuntos importantes, ligados também à mediação de conflitos. Hoje temos um tema muito difícil, de muita coragem, né, para trazer esse assunto, mas realmente é algo que aparece muito nas mediações. Eu, como mediadora na área de direito de família, tenho muitos casos de alienação parental que são trazidos pelos genitores, muitas vezes, no meio da mediação, né? Então, nós estamos aqui com a doutora Tatiana Remessati, que é psicóloga e psicoterapeuta de crianças e adolescentes. Ela é bastante atuante também na área hospitalar, no Hospital de Clínicas, né, doutora Tatiana? Isso. Tá. E a doutora Fabiola Fortes está atrasada, porque está numa audiência, exatamente, ficou presa lá no judiciário em razão da atividade profissional dela, né? Ela é muito atuante na área de direito de família, e nós vamos esperar para ver se ela consegue contribuir, entrar aqui conosco, senão nós seguimos aqui com essas questões da alienação parental, né? O que nos traz aqui hoje, né? A definição de alienação parental é algo que muitas vezes as pessoas não sabem o que é exatamente, né? Ela encontra no artigo 2º da Lei 12.318 de 2010, que foi alterada agora recentemente pela Lei 14.340 de 2022, alguns artigos foram alterados, né? E fazem o conceito de alienação parental, encontra ações que fazem parte do universo comportamental e da psicologia, né, com o uso de manipulação, violência psicológica contra as crianças e os adolescentes, né. São crianças e adolescentes que são o objeto de proteção dessa lei, né. Evidente que também o abuso gerado por um dos genitores através dessa prática de alienação parental, que pode se transformar, inclusive, numa síndrome, né? Ela também afeta o outro genitor, né? Que é vítima dessa prática, né? Também tem aspectos jurídicos que são relevantes, tanto que nós estamos falando aqui da lei, né? Exemplo de conceitos como autoridade, a guarda, vigilância, né? E nessa prática de alienação parental, o objetivo é afastar o menor para que repudie o outro genitor, né? Então, o conceito legal é esse, né? Ele encontra aí nessa lei essa definição, né? Causando, obviamente, prejuízo ao estabelecimento e à manutenção dos vínculos entre as crianças, adolescentes e jovens, né? Com o outro genitor, né? O que se verifica, assim, principalmente na minha atividade como mediadora, na área dentro do judiciário, principalmente, é que as pessoas não sabem o significado de alienação parental, elas não têm noção do que é, e a falta de consciência, muitas vezes, é o que faz com que a pessoa pratique esse ato sem se dar conta, né? Não com, digamos, um objetivo claro e específico de alienar, né? A alienação vem como uma prática que é subliminar, que acontece, mas que a pessoa não tem muita noção. Então, esse também é o objetivo desse encontro aqui, proporcionar uma reflexão sobre isso e informar sobre essa prática, né? Para que a gente possa ter um ambiente de melhor tratamento de conflitos familiares, né? E o que se vê realmente no Poder Judiciário, dentro das mediações na área de direito de família e na área judicial, né, é que quando há maior informação, né, exemplo das oficinas de parentalidade que são proporcionadas pelo Judiciário, a gente consegue ter uma atitude mais digna, né, mais consciente, mais digna por parte dos genitores que estão dentro de um processo de divórcio, de um processo de separação, e onde há menores que estão envolvidos, né. Então, aqui a gente vai tratar um pouco sobre esse significado, como que ele vem para a psicologia, como é que ele vem para a área do direito, né, quem são as vítimas dessa alienação, né, se existe um componente de violência psicológica,
nessas atitudes, muitas vezes existe, né, algo que a violência psicológica também tem uma lei, né, que já virou tipo penal, né, tá? Então é bem complicado isso na área do direito, né, e quais são os motivadores aí da alienação parental, né, quais são os objetivos, perícia, e como que a gente pode melhorar esse aspecto. Então eu apresento aqui a doutora Tatiana. Eu vou até chamar ela de Tatiana, né? Para a gente ficar menos formal, assim. E eu gostaria que ela nos explicasse na área da psicologia como que isso é tão grave, né, Tatiana? Complicado de abordar, né? Sim. Bom, boa noite. Eu queria agradecer, Elisa, o convite também, vou te chamar de Elisa, né? O convite para estar falando aqui com vocês hoje, na companhia da doutora Fabíola, espero que ela possa também, né, estar conosco aqui daqui a pouquinho. E eu estava falando assim que eu não atuo na área jurídica, não atuo na área de perícia, por exemplo, né? Mas trabalho muito com crianças e adolescentes, então assim, acho que talvez o meu objetivo aqui seja um pouco trazer esse cenário, né, dessa situação abusiva de alienação parental que muitas vezes a gente recebe no consultório, por exemplo, né? Então, os psicólogos clínicos precisam também estar preparados para, e às vezes a gente recebe até os casos talvez que sejam menos graves, né? Às vezes eu vou falar depois um pouquinho sobre isso, como é que esses pacientes vêm ao consultório, e aquilo que a gente precisa identificar para também tentar no consultório, talvez, mediar um pouco essas situações, né? Quando a gente consegue alguma permeabilidade deste, né, ex-cônjuge que está atrapalhado com uma situação assim e cometendo essa situação de violência, né? Então, vou iniciar aqui dizendo, né, que para mim assim, é muito bom também estar falando com pessoas de outras áreas, porque eu acho que os psicólogos geralmente falam muito para eles mesmos, ou, né, enfim, às vezes para as famílias. Na área do direito também, Então, acontece mesmo. eu acho que sempre gera debates muito ricos quando a gente tem a oportunidade de conversar, né, com pessoas de diferentes campos de conhecimento, enfim, né, a gente enriquece, a gente consegue também achar diferentes alternativas para os problemas, né. Mas eu vou convidar, então, todo mundo que está assistindo aqui a pensar num seguinte cenário, né? Então, a gente tem um casal, pais, vou, né, dar uma situação assim, uma ilustrada aqui, né? Uma situação que vai servir como exemplo para a gente. Pais de uma criança de 4 anos, que é uma idade complicada, porque é uma idade em que a criança está, assim, num desenvolvimento pleno, né? Então, assim, o desenvolvimento dela nessa idade está marchando muito rápido, e o desenvolvimento cognitivo e psíquico também, né? Então, é uma criança que está numa idade muito imaginativa, com muitas fantasias, né? Se entendendo no contexto do mundo, se entendendo no contexto dos pais, né? E esse casal, então, se separa, e a criança normalmente, né, principalmente pequenos, já se acham nessa idade agentes causais de muitas coisas que acontecem com eles, né? Então se acham responsáveis muitas vezes por essa separação, né? E aí vamos pensar assim que um dos cônjuges, né, vou ilustrar aqui como sendo a mãe, né, que normalmente a gente tem uma prevalência maior, né, nessas situações, acho que depois vai ser importante vocês nos trazerem como é que isso é juridicamente, mas normalmente assim, existe uma prevalência maior das mães que utilizam então a criança como uma moeda de troca, elas objetificam, né, destituem essa criança do seu papel de sujeito, de uma criança que tem voz, que possa dizer do desejo de ficar com o pai e a mãe, né, do seu desejo, da sua possibilidade de ter uma integralidade nessas relações de uma forma saudável, né? E esse cônjuge, então, muito atrapalhado, em crise, vamos pensar assim, que tem muita raiva do ex-cônjuge, passa então a fazer uma campanha negativa para que a criança tenha, né, nutra vínculos negativos com, então, o outro, né, pai, um pai no caso, né? E isso às vezes adquire conotações tão graves que a criança passa de fato a ter um entendimento sobre o pai negativo, né? A ter uma ansiedade em relação às visitações, por exemplo, então ela recusa estar na presença desse pai, né? E tem, inclusive, às vezes, formação de falsas memórias em relação, né, a este pai. Então, ela tem, assim, a gente chama de lembranças encobridoras. Então, ela chega a gerar, né, às vezes, na sua imaginação,
uma ideia, né, uma memória de coisas que não aconteceram. Né? Então, assim, esse seria um espectro mais grave. Né? Então, para a gente iniciar aqui também, entender um pouquinho isso, por que isso tem esse termo síndrome, enfim, esse termo caiu em desuso. Né? Esse termo foi cunhado por um psiquiatra norte-americano chamado Richard Gardner, em 1980, tá? Ali nos anos 80. E ele usou o termo síndrome, né? Porque como eu estava falando, assim, essa situação ela é muito mais ampla do que a questão de falar mal do antigo cônjuge, né? De falar mal na presença da criança, né? Ah, olha, teu pai não cuida de ti, o teu pai não gosta de ti, o teu pai tem outras preocupações, por exemplo, né? Então vai muito além disso, né? Porque isso realmente cria um impacto no psiquismo da criança, como eu estava falando antes. Então, assim, a gente tem uma outra situação de maus tratos, de abuso importante, que é a síndrome de Munchausen por procuração. Quando a mãe cria na criança uma ideia de que ela é doente, a criança acredita nisso. Então, se a gente pega uma criança pequenininha, ela é mais permeável a uma crença, né? De que aquele pai, né? De fato não gosta dela, ou tem uma presença nociva, ou que vai maltratá-la, ou qualquer coisa desse tipo, né? Então eu compreendo por que naquela época o Richard Gardner cunhou o termo síndrome. Ele não é usado, né? Então assim, se acha que é um fenômeno que é muito mais, vamos pensar assim, reduzido, né? Ele não é mais utilizado. Então, quando ele foi agora, eu acho que ali em 2020, né, quando o termo de fato assim começou a ser utilizado, né, por essa lei, acho que a lei da alienação parental, ela é de 2020. Teve uma mudança na lei em 2022. Sim. Tá? Mas eu não sei, eu acho que a lei não fala em síndrome. Eu dei uma lida ontem. Não fala. Eu lia um artigo que falava na síndrome, que era exatamente a base do Gardner, né, que é o que tu estás falando. Mas ali, no que eu li, eu não verifiquei que já não estava em desuso. Claro, é da tua área, né? Não é da minha. Então, sim. Mas assim, Tatiana, o que acontece que eu acho muito importante, que tu destacaste, né? Eu tinha até nas minhas anotações colocado aqui. E a lei coloca isso. É uma campanha de difamação e desqualificação do outro genitor, né? Então, me chama a atenção que é um ato continuado. Isso. Né? Não são questões pontuais, porque a questão pontual, ela até pode passar despercebida pelo genitor que está com raiva, e que eventualmente vai dizer, teu pai não presta, tua mãe não presta, tua mãe não cuida de ti, tua mãe não vem te buscar no horário, que também é nocivo, evidentemente, né? O ideal é que se respeitem, e penso que isso também, num processo de divórcio e de separação, né? Isso é uma caminhada também dos genitores para conseguir filtrar isso, né? Mas aonde é que a gente quer chegar aqui na tua área? Que a campanha é algo mais subliminar, ela é sublime, ela é por dentro, né? E o que é subliminar? É inferior ao limiar, tu tem um limiar, digamos, né? Que até aquilo ali tu vai, ó, te chamei, teu pai não cuida de ti, tá o limiar, né? O abaixo do limiar, o subliminar, né, a mensagem subliminar é subentendida, ela está nas entrelinhas. Então, me parece que ela é tão nociva, né, que ela deixa traumas e marcas que muitas vezes podem ser, inclusive, irreversíveis, né? Digamos assim, essa criança, ou mesmo o adolescente, ou mesmo o jovem adulto, que vai para um tratamento psicológico ou psiquiátrico e leva isso para a terapia, muitas vezes ele não tem nem maturidade, né, ou não tem a capacidade de introspecção e de insight, né, tá, para conseguir identificar esse subliminar, porque é tão tramado, né, ali dentro desse ato, né, continuado, que me parece que é muito grave, é muito grave. O que a gente vê nas mediações, tá? A gente vê, a minha experiência traz dos dois lados, tanto da parte masculina como da feminina. O que acontece nas mediações que é mais
poderoso, assim. A mãe, ela, em geral, ela tem um cuidado exagerado com a criança pequena, tá? E ela expressa uma preocupação que acaba sendo um distanciamento do filho do genitor pai, tá? Então, ela diz assim, eu não gosto que o Pedrinho vá para casa do pai, porque lá ele não é cuidado, ele não toma banho, ele não dorme na hora certa, ele não se alimenta, ele chega em casa ao cabo do final de semana com tudo alterado, não faz o dever de casa, não isso aparece mais nas mediações dito pela mãe, né? E pelo pai, muitas vezes existe um distanciamento, um puxar do filho, né, para o seu lado como forma de vingança. Tá? Na mãe também acontece, mas nas questões que eu já enfrentei é mais o pai. Tá? Mas, assim, é complicado, muitas vezes, a gente trabalhar isso em mediação, porque a gente identifica o padrão, né? Só que ali não é o canal para tratar disso, né? O máximo que a gente faz é indicar a oficina de parentalidade do CNJ, que é excelente, né? E trabalha por quase 3 horas as questões de parentalidade como um todo, né? E dentro das questões de parentalidade aparece as questões de alienação parental. Então, ali são colocados exemplos e tal, aonde se consegue ter digamos assim, uma conscientização, né, de como passar pelo processo de divórcio ali, né, tá? Principalmente no início ali, até eles organizarem as questões jurídicas e tal, para depois estabelecerem um novo patamar de funcionamento da família, né, e se vê um resultado muito interessante, né, dessas campanhas dentro do judiciário. Só que muitas vezes a pessoa não adere, sabe, Tatiana? Esse aqui é a grande dificuldade. Os juízes colocam lá, até marcam a data para a pessoa participar. Hoje é online, a pessoa tem que abrir a câmera, tem que abrir o sistema e entrar na oficina no dia marcado, né? São sessões diferentes, os dois genitores não participam da mesma sessão, não se enxergam, né? E quando eles vêm para a mediação, depois dessa conscientização, desse trabalho, né, tá, de parentalidade, eles já vêm, em geral, com uma estrutura melhor de consciência, né? Tá? E, então, assim, o que se vê hoje, né, é que essa conduta, ela fere direito fundamental da criança, né? Tá? É uma violência psicológica que é contra a criança, né? E eu penso que ela também atinge o outro genitor, quando ela é feita nesse sentido de campanha de difamação, desqualificação do outro genitor, né? Ela fere direito do outro genitor também, né? Eu penso. O que pena que a doutora Fabiola não está aqui, né? A gente ia poder perguntar para ela se aprofundar nas questões legais de como que isso pode ser levado adiante também pelo outro genitor, né? Mas até eu posso abordar depois com o tempo, né? Mas, então, acho que é por aí, né, Tatiana? E queria que tu abordasse mais alguma coisa, que tu trouxesse, claro, da tua experiência aí na psicoterapia, como que as crianças também chegam. E assim, ó, eu queria te perguntar, isso também atinge jovens adultos e adolescentes? Bem, assim, como é que eles tratam com isso também? Porque a criança... atinge, né? Mas vamos pensar assim, né, que dentro de uma expectativa assim de desenvolvimento, o adolescente ele já está numa fase em que ele conseguiu assim ter um pouco mais, né? A gente chama de internalizados, né? Assim, internalizados, assim, quem são o pai e a mãe. Ele já conhece um pouco mais, assim, quem são o pai e a mãe. Isso é menos
invasivo quando a gente tem um filho adolescente, embora, né, não seja, não dos adolescentes da mesma forma, assim, quando existe esse tipo de crise, né, de situação abusiva, quem, né, os filhos que estão nesse enredo, né, não importa que idade, eles vão ser levados para isso, porque quem, de fato, encabeça, né, esse movimento é justamente, né, o cônjuge, né, o pai ou a mãe, né, que estão ali numa situação querendo manter o poder, né, um poder, né, que tem a ver com essa relação que se desfez, Sim. poder através, né, da captação destes filhos, né, ou do filho, né. Mas as crianças pequenas, como eu estava falando há pouco, elas são mais suscetíveis a, de fato, que tu estava falando da questão subliminar, né, a, de fato, assim, tomar para si, né, tomar para si isso e criar, né, memórias, porque crianças dessa idade têm uma imaginação, né, muito fértil, né? E menos, elas estão menos sob o poder, assim, já em termos assim psíquicos, né? De juízo crítico sobre as coisas, né? De uma dimensão assim concreta sobre aquilo que acontece ao redor dela. Tá? Então, eu penso que isso é mais nocivo para crianças que são menores, embora isso aconteça com todas as idades. Jovens adultos, não sei, não tive, né, a experiência com jovens adultos, mas dessas adolescentes, sim. E é muito importante a gente diferenciar, porque tu tá falando assim dessa questão dos rompantes de raiva, quando um casal está se separando, né? É muito comum, né, as frustrações acontecerem de ambos os lados, e às vezes a criança escuta, né, o pai, né, não vem, combinou e não vem, enfim, coisas mais pontuais, assim, mas que em seguida, vamos pensar, quando a gente tem uma perspectiva mais saudável, né, esse cônjuge lá pelas tantas se dá conta e diz assim, não, olha aqui, ó, né, meu filho tá chateado, não vou deixar ele assim, vou fazer um movimento para tentar chamar o pai para perto, vamos ver se a gente consegue combinar uma outra data para visita, ou enfim, tenta um pouco mais abrir, né, o seu coração para mediar isso, né, de uma forma que a criança possa ser preservada, né, mas num nível, assim, né, eu acho que outra coisa que também tu estava falando, né, Elisa, assim, da questão intencional, né, e eu acho que as mães, os pais, eles se mostram por conta de características da mãe, características do pai, de função materna e função paterna, né, as mães com esse papel que elas têm de serem mais cuidadoras, elas têm uma coisa mais simbiótica com as crianças, né, Exato. e é esse excesso de zelo, esse super cuidado, né, e cria uma coisa de que a criança só vai bem, só é bem cuidada e, né, tem todas as suas necessidades atendidas se a criança está perto dela. Né? Exatamente. Uma relação muito mais simbiotizada, né? E os pais talvez tenham mais essa questão, né, de uso do poder, como tu estava falando, né? Então, Exato. vingativo, enfim, porque eu acho que são questões que permeiam, né, o que é masculino e o que é feminino, assim, isso de uma forma assim totalmente falando de papéis aqui, né? E não querendo de nenhuma forma assim criar estigmas, né? Mas é porque se caracteriza dessa forma, né, na clínica. E acho que a clínica ainda está engatinhando, assim, né? A gente poderia estar muito mais avançando, falando sobre isso. Acho importante, assim, que a gente possa divulgar essas informações, porque é um fenômeno que ficou conhecido há pouco tempo, né? Exatamente. Ia te colocar assim, ele foi incluído no CID-10, no DSM, agora recentemente, se não me engano, em 2022, né? Então, assim, a alienação parental como um termo, né? E assim, isso não é um diagnóstico, né? Isso é algo, né? É um fenômeno social e relacional, né? Exatamente, Então, comportamental. ele tem lá um eixo que trata disso, né? Então, assim, a gente não tem aí, através disso, um diagnóstico, a gente tem um fenômeno, né? E por isso talvez tenha sido utilizado o termo síndrome por um tempo. Né? E é isso que a gente tem que entender, é o que se cria nessa atmosfera que essa criança vai se desenvolver e vai levar para a sua vida esse vínculo extremamente pejorativo, né, do pai ou da mãe, de quem está fora da relação. Né? E assim, como eu estava falando lá no início, né, as crianças, às vezes, elas já veem né, digamos, a criança que fica com a mãe, né, que fica lá sob a guarda da mãe, ela já tem, assim, uma ideia de que ela tem que atender um dos lados, de que ela tem que preferir um dos lados, né, então vê a mãe lá mais fragilizada, enfim, então, eu tenho que estar do lado da minha mãe, né, e cabe a essa mãe, por exemplo,
né, fazer o fomento da relação da criança com o pai. Se a gente tem uma mãe que está saudável, que está, mesmo que esteja lá em crise ainda pela separação, né, mas uma mãe que está atenta para as necessidades integrais da criança, ela vai fazer esse fomento, né? Exatamente. E quando ela tá, vamos pensar assim, num funcionamento, a gente chama um pouco mais narcisista, né? Um pouco mais patológico, ela vai fazer uso da criança. Então, por isso que eu falo muito, ela destitui a criança da condição de sujeito, né? E a criança não tem voz, então, nessa relação. E aí a criança, então, ela fica no meio como um. A ação projetiva, ela assume aquilo que a mãe está dizendo para ela, né? E cola nessa relação mais simbiotizada, né? E cresce e leva isso para a vida, né? E se não existe uma intervenção adequada do meio jurídico, enfim, né? Que de algum clínico, ou existe uma permeabilidade desse casal para tentar, de alguma forma, conversar sobre isso, né? E fazer o caminho inverso, essa desvinculação da criança com o cônjuge, né? Com o pai ou a mãe, né? O outro genitor. Uhum. O outro genitor que está de fora, né? Ele não vai ser retomado, né? Porque a gente tem aí o que é uma vinculação, é algo que se dá a partir de um processo relacional. Esse processo relacional ele é constante. Há pouco tu estava falando da constância, né? Então, assim como essa campanha, né, negativa, ela vai tendo uma constância, né, e um reforço, né? Se a gente pensa num caminho contrário, numa vinculação, esse vínculo ele também vai precisar ser reforçado nesse processo de crescimento da criança, né? Então acho que é isso, sim, né? Acho que a gente também pode pensar no que seria, né? Para quem está assistindo aqui, no que seriam assim, vamos pensar as diferenças, né? Aquilo que não é alienação parental, né? Uma situação de abandono parental, por exemplo, né? Então, pai ou uma mãe que não, né? Estão interessados em ele, sei lá, viver sua vida, e aí acabam, assim, tendo um desinteresse, né, pelo dia a dia da criança e vão se cada vez mais se distanciando, né? Sabes que eu coloquei antes a questão dessa proteção da mãe, né, essa relação simbiótica que é criada, muitas vezes acontece na mediação. Como é que a gente procura trabalhar isso, né, de uma forma mais significativa, né? É como se houvesse a união inicial, que é a união estável, o casamento, ou seja lá como for que aquele casal se uniu, né? E antes de passar para a separação total, para a questão de estarem separados, né, eles entram num processo de separação, é um limbo, digamos assim, é onde a pessoa se vê muito atrelada ainda à relação anterior, né, à relação do casamento, da união, né, e pouco atrelada à sua nova etapa de vida, né, e os filhos ficam junto nesse limbo, né. Então, a gente tenta fazer essa, digamos assim, essa diagramação na mediação, né? E tenta começar a informar essa mãe, né? Principalmente que quando elas mostram essa preocupação, que na verdade esse procedimento que a gente colocou aqui agora, ele não é exatamente uma alienação parental, né? Ele é essa relação simbiótica que tu estás trazendo aí. E a gente começa a colocar assim, bom, se ele vai para uma relação de convivência com o outro genitor, com o pai, né? Ele está com o pai, ele está numa situação de convivência com o pai. O genitor que vai cuidar do Pedrinho nesse final de semana, naquele período, é o pai, não é a mãe, né? Então, assim, a não ser que haja uma situação de abuso, evidente, né? De completo descuido, que aí a gente leva para o juiz, a gente não continua na mediação em geral. Mas se é uma situação apenas digamos assim, de não colocar que essa criança possa conviver com o pai, colocando empecilhos, né, de cuidado e digamos assim, de uma idealização de como que aquela criança tem que estar, né, tá? Que é só ela que consegue atingir aqueles resultados, né, a gente tem que despir isso. E aí eles têm que começar a entender que eles têm um processo, tá? Onde o filho tem direito de conviver com a mãe e tem direito de conviver com o pai,
né? Porque como que acontece na mediação, né? Que é o que vem para nós. Nós temos que cuidar das questões de divórcio, exatamente, né? De solução do vínculo, né? Se é divórcio, se é dissolução da união estável, né? Nós temos que cuidar das questões de sustento desse menor, né? Então, o que define, em geral, é bem básico, é muito simples. O que define é a residência desse menor. Se ele for morar com a mãe, quem presta a pensão alimentícia é o pai, né? Se ele for morar com o pai, quem presta a pensão alimentícia é a mãe, né? E isso não se liga com a guarda, porque a guarda é o poder de decisão sobre as questões importantes da criança, por exemplo, qual a escola que vai estudar, o que vai, se vai morar em outro município, né? E, em geral, nós temos também a lei da guarda compartilhada, né? Para que ambos os genitores possam compartilhar das necessidades daquelas crianças, dos seus filhos, né? E a guarda unilateral, ela vem na medida em que possa existir algum abuso por um dos genitores, né? Aí, claro, o outro genitor, em geral, ela é dada pelos juízes, a gente na mediação não faz a guarda unilateral, não chegamos nisso, né? Evitamos decidir sobre isso, a não ser que os dois queiram, né? Porque na mediação é uma negociação, se querem daquele jeito, desde que não seja prejudicial para a criança, é como a coisa vai funcionar, né? E passa pelo crivo do Ministério Público e depois a homologação judicial, né? Tá? Havendo menores. E então se tenta, se busca informar esses genitores de que eles também têm um período sem os seus filhos que eles podem dedicar a outras coisas, né? E isso é a parte positiva também daquele rompimento da relação. Muito bem, então eu vou estudar, eu vou sair, eu vou, né, fazer coisas que antes, quando eu estava na relação, eu não fazia, né? É bem difícil, sabe, Tatiana? Porque eles têm ainda o vínculo muito forte. Pena que a Fabiola não está aqui conosco, porque ela sabe muito bem, ela atua muito no judiciário, e eu já fiz 2 acordos grandes com a Fabiola, um, inclusive, envolvendo um caso de alienação parental grave, tá? E assim, ela atua muito lá e ela consegue nos trazer como que é a experiência mesmo, né, da questão de quando vai para dentro do judiciário, né? Porque ali, na mediação, a gente tem um limite, né? Que é o limite o acordo, ele tem que estar estruturado num determinado patamar, onde não prejudique o menor, né? Onde tem a questão do prejuízo, aí sim tem que deixar para o juiz resolver, né? E eles fazem um vínculo, era aí que eu queria chegar. O que se vê, tá, muitas vezes, entre os casais, é que eles formam um vínculo através do processo judicial. Tá? Então, é o uso da máquina, do sistema judiciário, para manter o vínculo com o outro, com o ex, né? Tá? Às vezes, os dois, e às vezes um deles, né? E aí, no momento que tu entra no judiciário, né, o enredo é outro. É completamente diferente, e muitas vezes vêm os processos de dentro do judiciário para a mediação, e a gente vê claramente que eles não estão preparados ainda para chegar num momento de mediação. Eles estão com muita raiva, tem uma violência muito forte de culpabilidade do outro, né? Leva adiante a culpa e tal, o outro é o culpado, ele é sempre o culpado. E na mediação tentamos despir isso. Não adianta mais achar o culpado, né? Não adianta mais trazer essas questões para cá. O que a gente precisa achar? É o depois do processo de divórcio, é o ato seguinte, o terceiro ato, onde cada um vai reconstruir a sua vida, onde cada um vai estar com os seus filhos, né? No momento de estar com seus filhos, vai poder combinar entre o casal as questões de parentalidade, né? E tem uma questão que eu acho fundamental aí, que a mediação é muito boa para isso, que a sentença não dá, mas a mediação dá, que é justamente esse movimento, porque a criança cresce.
e as necessidades são outras. Uma criança de 4 anos tem uma necessidade, aí tu vai litigar lá no judiciário 3, 4 anos, entrou lá quando a criança tinha 4, saiu quando a criança tinha 8, já mudou tudo, já não é mais a mesma coisa, né? As condições também, às vezes, do próprio pai ou da própria mãe, financeiras e tal, se alteram, né? E há necessidade de um novo acerto, de um novo modelo que a família tem que encontrar, e o judiciário não oferece isso. O judiciário, ele oferece uma solução dura, solução que vem de cima, né, que é imposta. Tá? Então, muitas vezes, nas questões de alienação parental, a gente tem dificuldade na mediação. Né? Eu peguei um caso que era uma mãe que não falava com a filha há 10 anos. Ela foi morar com o pai no momento da separação e ela ficou... E essa mãe, o filho morava com ela, eram adultos já. E ela queria que nós restabelecêssemos o vínculo com a filha. Tá? Qual foi a grande dificuldade que nós pegamos como mediadoras? Foi fazer com que essa jovem adulta aderisse ao processo de mediação. Porque ela já estava tão contaminada com a campanha que foi feita pelo pai por tantos anos, né, que ela não teve vivência com aquela mãe. E isso eu acho muito, muito, muito grave. É a falta de vivência com outro genitor. Essa separação, porque isso deve criar, e aí eu vou chegar na pergunta que eu queria te fazer, tem as falsas memórias, né, que são uma coisa, que são criadas lá na fantasia da criança, em geral. Porém, também há o afastamento, né, Tatiana? E o afastamento deixa um vácuo, deixa um buraco, né, naquela relação. É uma desvinculação, né, assim, porque aquilo, assim, se tu não vê, né, um pai, uma mãe que não vê a criança de rotina, né, rotineiramente, e pode ser até assim que seja, né, vamos pensar assim, um pai que vai morar num outro estado porque precisa, né, nesse meio tempo se separar, enfim, aí, mas assim, eventualmente vem, né, e encontra, o filho passa o final de semana, ou uma semana, enfim, né, não é disso que se trata, né, Não dessa é. desvinculação, dessa falta, assim, de uma rotina de visitações, de convivência, que vai criando isso que tu tá, né, trazendo como sendo um buraco, tá? Então, assim, né, aquele genitor, ele fica completamente esquecido, né? E aí, né, anos depois, se a gente pega numa criança que começa nesse processo quando é pequena, para uma vida de adolescente ou uma vida quase adulta, né, anos depois, é difícil de resgatar isso, né? Porque existe, né, essa crença de né, um genitor aí que teve completamente ausente dessa relação, que não foi decisivo para aquela, né, para aquela pessoa que se constituísse daquela determinada forma, né? Então, isso é de longo prazo, né? De longo prazo nessas situações mais graves, assim. E é aí que talvez entre a questão jurídica, né? Que é quais são os recursos, né? Que esse genitor afastado tem, né? Recursos jurídicos contra o outro genitor, né? Tá? Na verdade, o que acontece? A alienação parental não é crime. Ela não é um tipo penal, né? Porque quando a gente tem um crime, existe um tipo penal que se enquadra ali, né? Por exemplo, agora, dentro da Lei Maria da Penha ali, existe os tipos de violência, né? A violência física, a violência moral, a violência psicológica, né? Eu penso, aí, particularmente, que dentro da alienação parental existe um componente de violência psicológica. Né, que aí o conceito tem que ser trabalhado aí, né, mas eu penso mais na parte jurídica mesmo da questão, né, e como que isso se atrela ao outro genitor, né, porque aí como nós não temos um crime, né, qual é a ação que vai conseguir defender esse genitor, né, e a ação em geral que se propõe é a ação de dano moral. Através do dano moral, que o genitor está sendo moralmente
danificado ali naquela relação, né? Mas aí nós vamos ter um processo judicial, toda aquela caminhada, com perícia psicológica do menor, do adolescente, e aí eu penso que os danos podem ser até maiores para todos os envolvidos, muitas vezes, né, Tatiana? É que tá. E eu lembrei também que eu tive uma mediação que a conduta do advogado foi extremamente questionável. Tá? E aí é pena que de novo, tem que dizer que a Fabíola também poderia contribuir muito. A gente faz outro depois, que é a questão ética da advocacia, né? Que tem uma questão que permeia isso, que é o seguinte: todo criminoso, alguém que é acusado de uma conduta ilícita, digamos, ele tem direito à representação através do advogado, né? Isso é um direito e ainda bem que é assim, né? Tá? Mas de que maneira um advogado também tem eticamente digamos assim, a obrigação de conhecer, né, as demandas que estão sendo trazidas pelo seu cliente e identificar um padrão, comportamento de uma alienação parental que está sendo né, ruim, está sendo uma violência contra aqueles menores, né, e que mesmo assim encabeça uma ação e vai adiante, né? E é aí que eu ia chegar da minha experiência. Houve uma mediação onde o advogado entrou, né, com o seu cliente ali e foi extremamente rude. Já de início, ele disse assim: nós não queremos a mediação, esse não é um caso mediável, né? Porque nós temos, olha qual foi a linha de raciocínio desse advogado. Nós temos uma relação entre mãe e filha que é muito dolorosa, tá? Então, nós não queremos a mediação. É justamente o inverso. Ele queria seguir com o processo judicial e não enfrentar, através da mediação, uma problemática que podia ser sanada ali, naquele momento, através, né, de todo um protocolo que é colocado para isso. Né? Ele colocou o cliente dele acima, né? Então, nós não queremos a mediação e o motivo foi exatamente a dor do afastamento, digamos assim, né? Tá? Gente, assim, e a gente não consegue nem explicar para essa pessoa o que ela está fazendo exatamente, né? Então, o que eu penso, assim, eu também atendo tantos advogados colaborativos na área de direito de família, vem tanta gente boa, com uma intenção tão produtiva hoje, né? Se fala muito na advocacia resolutiva, então você tem um potencial de resolver efetivamente a questão do teu cliente e daquela família. Tem que olhar sistematicamente, né? De forma multidisciplinar, o que vai ser o melhor para aquela família. Sim. Essa é uma questão muito boa, né, Elis, assim, porque quem tá em papéis, assim, que são decisivos, né, e que tá trabalhando numa esfera que envolve família e, né, crianças, adolescentes, enfim, menores, né, deveria ter, assim, né, vamos pensar assim, garantias maiores, assim, de que essas pessoas que estão nesses papéis, né, e aí não importa, assim, que possa haver uma neutralidade maior, né, entendendo que o processo ele precisa também dizer respeito àquela criança que está envolvida, né? Então devia ter uma salvaguarda, né, disso, assim. E eu vou dizer assim que isso é uma coisa muito que a gente enfrenta aqui também, né, de certa forma, porque quando chega, às vezes os casos chegam na clínica, né, parecendo uma coisa, e quando a gente vai avaliando, eles vão se mostrando, né? E a gente tem que pensar assim no papel e na responsabilidade que a gente tem quando a gente recebe, né, uma situação
que tu vê assim, uma situação totalmente unilateral, às vezes eu pergunto, tá, mas e o pai, né? Porque né, muitas vezes vem o pai e a mãe aqui, mesmo quando são separados, tu vê que assim a relação flui super bem, e às vezes assim aquele pai não é mencionado, né? Ou aquela mãe não é mencionada, né? Ela não tá naquela relação. E o que está acontecendo? Então a gente vai, né? Descascando essa cebola aí, né? E aí a gente vai entendendo, né, que existe ali uma esfera relacional, né, que precisa cuidadosamente, né, de uma mediação, que eu acho que é uma boa palavra, né? Porque vamos pensar assim, se a gente tiver tomar em consideração a alienação parental, ela é algo consciente e intencional, né? Não é, né? Não é, quando a gente vai ler sobre isso, enfim, não é algo que está a nível inconsciente, né? Normalmente Olha que interessante, porque eu consciente. pensei que poderia estar numa esfera inconsciente, É, né? não, Ver como a psicologia trabalha de uma forma diferente e mais adequada. não estou falando assim que aquele genitor não está absolutamente atrapalhado com suas questões psicológicas, Sim. né? Ou que não está adoecido, né, deprimido, enfim. Mas vamos pensar que esse genitor que tem, né, o papel de cuidar daquela criança de forma integral, né? Ele se sobrepõe, né? Se sobrepõe à criança e faz uso, dessa sua situação de poder, né, para destituir a criança desse, né, do desejo de ver outro genitor ou da possibilidade de ver outro genitor, enfim. Então, quando a gente vai chegando assim nessas nuances que às vezes são muito sutis, né, quando a gente tem assim um genitor né, que vem para a clínica, que a criança vem, sei lá, pela escola, ou o pediatra identifica a criança, tá, os pais se separaram, estão num litígio, numa briga, enfim, né, estão num processo aí de divórcio, né, e aquela criança começa a se mostrar com sintomas. Geralmente são assim que as crianças chegam para nós, né? Claro. Criança tinha lá um padrão de desenvolvimento muito saudável, já tinha, né, os marcos do desenvolvimento, vamos assim, já tinha controlado o esfíncter, uma criança que se alimenta bem, enfim, uma situação que ele começa a regredir, a criança começa com uma situação de enurese, começa com uma situação de rói unhas, né, de ansiedade mais exacerbada, né, se mostra extremamente entristecida, se isola das relações, né, sociais na escola, por exemplo, ou se mostra agressiva, né, crianças às vezes que tem reações assim de uma demonstração de agressividade. Então, são situações que às vezes fazem com que a escola, o pediatra, sensibilize, né, aquele genitor que é o responsável pela criança a trazer, né, a criança para uma avaliação. E às vezes esses casos chegam assim, né? E aí, às vezes, existe até uma ideia equivocada daquele genitor que o psicólogo que vai olhar, né, para uma criança assim não vai olhar, né, para esses papéis Sistema. aí, né, para a parentalidade aí que está sendo exercida para Claro. essa criança, né? E Claro. aí, às vezes, quando a gente tem alguma permeabilidade, vamos pensar assim, esse genitor está um pouquinho mais permeável a uma discussão, né? Vamos ver, quem sabe o pai vem em algum momento aqui falar comigo, né? Quem sabe a gente discute um pouco por que o pai está tão ausente dessa relação, né? E a gente consegue, às vezes, puxar um pouco. Isso não é fácil, né? Porque muitas vezes eles, assim, essas crianças também vão embora, né? Eu comecei a falar sobre isso porque eu, né, Que pensei coisa, né? advogado, assim, né? Mas se a gente tem, né, uma responsabilidade do nosso papel naquele processo que envolve o menor, isso é muito importante que possa ser pensado, né? Então, os advogados que trabalham, assim, né, com isso, precisariam, acho que, né, assim, não sei, capacitações, treinamentos para poder ter um Sim. olhar, assim, né, para isso, porque existe não só uma responsabilidade, mas uma possibilidade de mudar esse cenário, né? Se a gente consegue, de alguma forma, trabalhar ou intervir, a gente consegue mudar esse cenário e talvez atuar naquele início ali, né? E dar uma possibilidade para esse genitor que está ausente da relação poder ter uma entrada maior. E aí, assim, né, a novela talvez tenha um final feliz, né? Que bom, minha querida. Olha, chegou a Fabiola. Eu vou convidar ela para entrar aqui. Querida doutora Fabiola Fortes, seja bem-vinda aqui, minha querida. Obrigada por vir aqui com a gente. Está me ouvindo? Será que ela está ouvindo? Vamos ver se ela vai entrar aqui. Oi.
Ela está sem áudio. Acho que ela está no fórum ainda. Tá me ouvindo? Tu ouve? Não ouve. É alguma questão ali no link. Sai e entra de novo. Agora sim. Tu me ouves? Agora sim. Mas eu não te escuto. Ai, meu Deus do Vocês céu. estão mutadas para mim. Pois é, tá no celular? Abri, fechei. A gente te escuta normal. Ó, no chat aqui a gente tá. Sai e entra de novo. Vamos botar aqui. Sai e entra. Vamos ver. Eu tô com o meu microfone aberto, mas eu não consigo ouvir vocês. Pois é, que pena. Vamos ver. Ela consegue ver, será ali o chat? Não. Tenta sair e entrar, Fabiola, de novo. Vamos ver se a gente consegue. Ela não ouve, né? Agora me ouvem? Sim, eu te ouço. Tá, mas eu não escuto vocês. E o meu microfone tá aberto. Eu vou fazer assim, eu vou sair e vou entrar de novo. Vamos ver se funciona. Isso. Tá bem. Eu acho que ela tá no fórum ainda, tu acredita? Advogado trabalha muito porque a gente fica envolvido com digamos assim, o sistema do judiciário, né? As audiências às vezes vão até muitas horas além. Quando eu tive meus 3 filhos, eu não conseguia advogar mais. Eu tive que parar de trabalhar. Eu tive 3 filhos em 2 anos, que eu tive gêmeas. Então, oi. Oi, boa noite. Consegue nos ouvir? Agora sim, eu precisei sair e voltar. E me desculpo imensamente com vocês, mas eu ainda estou no fórum, como podem ver. Mas eu saí de uma audiência agora de quase 4 horas e realmente saiu completamente fora do cronograma o tempo e a demora, né? Como se estendeu muito além do previsto. Muito obrigada, minha querida, por vir aqui. A gente estava conversando. Muitas vezes eu referi como tu poderias estar também contribuindo muito, né? Que a gente sabe que tu atua muito nessa área. E eu estava justamente dizendo aqui para a Tatiana que eu atuei bastante, 12 anos na área jurídica, depois parei, né, de advogar exatamente por esse motivo aí que tu estás tendo aí, que é com 3 filhos pequenos, né, todos da mesma idade, porque eu tive um menino e daí 1 ano e meio depois eu tive gêmeas. Então, eu tinha 3 de fralda por uns 2 anos, assim, e eu realmente não tinha condições de ficar até tão tarde nas audiências e cumprindo aí o sistema do judiciário, né, Fabiola, que é realmente pesado, né? Olha, advogado trabalha... A área... Eu sou uma advogada familista, né? Então, a gente tem que estar sempre mais ou menos preparado. Os meus filhos, coitadinhos, eles se criaram. Eles sobreviveram nesse meio, né, tenso e pesado que a advocacia familista exige, mas, enfim, faz parte, né? E é isso aí. E pelo menos foi uma audiência que se chegou a um bom termo, foi muito desgastante, foi muito longa, mas eu acredito que foi muito produtiva, assim. Que bom, que bom. A doutora Fabiola, ela atua muito no contencioso, né, dentro do Poder Judiciário, mas ela também faz muito bons acordos, né? Ela é uma advogada que eu, sinceramente, admiro muito, porque ela é muito inteligente na condução do sistema, que era justamente o que nós estávamos falando aqui, eu e a Tatiana, que é como a necessidade do sistema, do olhar para o sistema todo daquele que tu estás representando, no caso, como advogada, né? E a Tatiana, como psicóloga, que muitas vezes chega no consultório dela, a mãe, digamos, com a criança e o pai não é referido em nenhum momento, né? Então, a gente estava justamente nesse momento de como que a Tatiana faz a abordagem para conseguir chegar nesse pai, né? Ou nessa mãe
que não está participando daquele tratamento, está sendo completamente alienado, né? E como é difícil na área da terapia conseguir agregar. Daí eu contei a ela que eu fiz uma mediação aonde o advogado entrou na mediação representando o seu cliente, né? E já se colocou completamente contra a mediação, e o argumento que ele teve foi justamente assim: é uma relação entre mãe e filha, né? E essa relação já é muito difícil, e exatamente por isso tem que continuar o processo judicial e não existe possibilidade de mediação. Ou seja, a gente trabalhou aqui, falou sobre isso aqui, eu e a Tatiana, um pouquinho antes de tu entrares, que a conduta do advogado, nesse caso, poderia ser exatamente o inverso, né? Tá? Nós temos aí uma questão sistemática, uma questão de relações, né? De relação de parentalidade, de extrema importância, e que o advogado pode se colocar como alguém que também é responsável na maneira como ele vai representar aquele cliente, né? E como que ele pode identificar, muitas vezes, o cliente que chega e é alienador, e ele identificar e dizer assim: não, só um pouquinho, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma abordagem um pouco diferente, né? Vamos encolher as armas aqui, né? E ao invés de entrar no judiciário, ao invés de continuar brigando nesse aspecto, a gente vai pensar mais no sistema, mais na relação dessas crianças com os genitores, né? Tá? Então, Fabiola, eu te coloco essa questão aí para te trazer a experiência na advocacia, né, minha querida? Contribuir aqui um pouquinho para nós. Tá. Eu acho que existe uma necessidade de informação para muitos advogados, especialmente para aqueles que não são especialistas nas varas de família, né? E que advogam eventualmente em um ou outro caso de família, que não sabem como funciona um processo de mediação e já saem com aquela máxima de não adianta nada e não vamos nem tentar. Que eu acho que na alienação parental, em especial, né, claro que a mediação ela ajuda muito nos processos familistas, muito, né? Mas na alienação parental, eu te diria que a mediação ela é fundamental. Por quê? Porque nós não estamos discutindo dinheiro, nós não estamos discutindo bens, nós não estamos discutindo nada além do que o afeto e a convivência, né, do filho com o seu genitor ou com a sua genitora. Então, esse olhar de saber separar o que é um litígio patrimonial e o que é um litígio parental, ele é muito importante. Nós não podemos colocar uma criança numa situação de conflito, de litígio, num ringue, né, aonde não vai haver nenhum vencedor, muito pelo contrário, né, numa disputa, num processo de alienação parental, só existem perdedores. E o principal perdedor é o filho. Porque ele vai sofrer um processo que é quase uma lavagem cerebral, né? Do pai ou da mãe alienador. Agora apagaram a luz do fórum. Nós vamos ter que fazer outra. Ó, perdemos a Fabiola, eu acho. Ficou no escuro lá no fórum, tadinha. Não, é difícil mesmo, né? Ó, acho que foi. Mas, assim, acho que nós vamos... Ó, minha querida, é difícil, né? Eu queria muito te ouvir, mas a gente acha que nós vamos ter que fazer outra. Tá nos ouvindo? Saiu, não deu mais. Mas que pena, né? Porque seria interessante ouvi-la, mas, assim, eu acho que nós já vamos também nos encaminhar para o fim, já estamos a 1 hora aqui, né? E agradeço imensamente, né, a Tatiana, que esteve aqui conosco o tempo todo. Acho que foi uma conversa muito interessante, muito importante. E quem sabe a gente trabalha esse tema ou outros, né, envolvendo a área familiar, num outro encontro, que possamos estar as três, né? E acho que abordamos de uma forma bastante reflexiva e informativa esse tema tão complicado que é, né, a Tatiana. Eu acho que é fundamental, né, Elisa, assim, que
e que aquilo que tu trouxesse no início, assim, que as pessoas tenham uma informação correta, né? Que tenham uma informação, assim, porque é isso, assim, no dia a dia, talvez, assim, no meio jurídico, existe essa dureza de decisões que precisam ser tomadas, e, né, acho que a doutora Fabiola falou um pouco, né, da decisão patrimonial, enfim, né, financeira, e tem toda uma, quando a gente, né, pensa, assim, numa questão familiar e relacional, tem toda essa esfera, né, afetiva, que precisa ser pensada e cuidada, né, para que a gente não tenha, assim, porque quando a gente pensa assim em crianças e nos seus pais, a gente tem que pensar assim de que isso é algo que não se encerra ali naquele momento, né? E isso é uma relação de uma vida, então assim, isso que precisa ser preservado, né? E talvez assim, ali no momento, né, do calor ali judicial, né, jurídico, num processo desses, né, aquilo se encerra, né, e aquela relação daquela família vai adiante. Né? E quanto mais a gente consegue assim estabelecer consensos, pontos de encontro, né? E que talvez no início seja um pouco mais difícil, porque, né, acho que essa separação ela também envolve reconfiguração de papéis, né? Reconfiguração de cuidado, né? Mas quando isso ocorre bem, para aquela criança, isso assim né, abre portas de um universo dela poder se manter perto do pai, perto da mãe, de uma forma saudável. Isso que para finalizar. Querida, ai meu Deus do céu, querida, eu acho que nós vamos ter que fazer outra, Fabiola, contigo. Eu acho que eu vou me organizar para fazer isso sem nenhum compromisso no dia, porque a minha agenda é uma loucura. Não, e tá no fórum, eu sei que daqui a pouco eles fecham as portas. O fórum foi bacana, viu? Tu viu, Elisa? O pessoal do fórum foi bacana comigo, sabe? Eles viram que eu estava numa transmissão com vocês, e aí as luzes foram apagadas, aí acenderam aqui para mim agora. Viu só? Pra eu não ficar completamente no escuro. Ela tá lá embaixo no fórum, lá no térreo, né? No térreo. Isso. Querida, muito obrigada pela tua atenção, tá? Por tá fazendo, a gente tá vendo que tu fez todo um esforço, com certeza, né? E a gente fica por uma próxima, vamos achar outros assuntos também relacionados aí à área familiar, que permeiam ali as 3 atividades nossas aqui, né? A psicologia, o direito e também a mediação, que é uma questão comportamental que está no meio aí, entre as atividades de vocês, e é uma coisa que eu amo de paixão. Eu fico muito satisfeita quando as pessoas conseguem resolver as suas coisas de uma forma, digamos assim, civilizada, né? E essa é a ideia, acho que esse foi também o meu patamar de crescimento pessoal e profissional, que a Fabiola me conhece e sabe que eu poderia ser uma advogada muito aguerrida, né? Eu tenho isso em mim também. Hein? Tem o perfil. Tenho perfil, exatamente, mas eu tive também que me modificar, né, ao longo desses anos todos, para conseguir chegar, foi uma grande evolução, né, onde eu consegui chegar na resolução de conflitos, e eu atuo também na Câmara Mediadores do Sul com a minha sócia, né, que não é da área jurídica, ela é da área da educação, também isso dá um patamar multidisciplinar diferente, assim, né? E nós atuamos ali bastante também na área empresarial, que tem uma ligação bastante atrelada também à área de família, né? Porque muitas empresas são familiares e tal, né? Então, isso também é importante que as pessoas entendam, né? Quando a gente trabalha com resolução de conflitos, mas ela atua só na área do direito de família. Não, a gente atua em áreas distintas onde precise haver a resolução de conflitos e de uma forma muito, muito específica, de um mapeamento bem específico para cada situação, né? Tá? E essa área de vocês, a área familiar, é uma área bem desafiadora para nós, mediadores. Precisa muita capacitação, precisa isso aqui que a gente está fazendo, que é justamente trazer a informação e a gente se nutrir de multidisciplinariedade, né? Para que a gente possa ir adiante. Fabiola, a próxima tu não pode faltar, hein? Tá bom, será que ela está ouvindo?
Querida, Eu tô muito te ouvindo obrigada, bem. viu? Muito obrigada. Tá, Obrigada. tá bem. Gurias, muito obrigada às duas, né? As Obrigada duas também pelo mais convite para estar aqui. aqui. Nós tentamos já estamos tentando faz, né, umas 2 semanas. Na próxima tentativa a gente consegue estar juntas. Mas assim, eu agradeço também, principalmente a Tatiana, que esteve aqui comigo. A gente fez uma conversa bem interessante. Depois tu ouve, Fabiola, que tiver um tempinho, vai ficar gravado lá no YouTube. Tá Tá bem? joia. Tranquilo. Muito obrigada. Um bom descanso para vocês. A gente se fala. Até. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.